Você já percebeu que existem pessoas que nunca ouviram alguém chamar elas de inúteis, mas só que mesmo assim elas se repetem pra si mesmo todos os dias? Só que o mais assustador é que depois de um tempo você nem sequer mais percebe aquela voz e você começa a acreditar em tudo que ela diz. Mas e se o pior inimigo não estiver lá fora, mas estiver dentro da sua mente? Porque talvez ninguém esteja te condenando hoje. Talvez você seja tudo bem na sua casa, talvez não tenha brigas, talvez seus pais nunca te apontaram o dedo pra sua cara, te falaram mal. Talvez isso nunca tenha acontecido isso com você, talvez você não tenha inimigos externos, mas muita gente, a maioria das pessoas tem sempre algum inimigo externo. Talvez ninguém esteja te condenando hoje, mas a própria mente continua repetindo frases antigas. Frases que estão dentro da sua cabeça. Talvez hoje ninguém te condena, mas lá do passado colocaram uma semente na sua cabeça. Você começa a acreditar que você não é inteligente, que nunca faz nada direito ou que sempre vai fracassar. Você não acha horroroso isso? Tipo, as pessoas pegaram e falaram várias coisas pra você lá no passado e você começou a acreditar que aquelas palavras são verdades. Você tá lá na infância e te chamaram de imbecil. Você tá lá na pré-adolescência e falaram que você não vai ser ninguém na vida. Talvez ninguém hoje aponte o dedo pra sua cara diretamente, mas por conta daqueles pensamentos, meio que você criou uma proteção uma proteção para si mesmo. E essa proteção é o seguinte: você se joga para baixo, você se amaldiçoa para ninguém amaldiçoar, para que você se sente protegido. Não acha meio contraditório? Não acha meio horroroso isso? Você amaldiçoar a sua própria vida? Porque muitas pessoas não são elas que amaldiçoam a nossa vida. Na verdade, é a gente mesmo que faz isso. E o pior é que isso parece verdade. Afinal, é a sua própria voz dizendo isso. Só que não é. Deixa eu te falar como é que isso acontece diariamente. Você esquece uma tarefa e você já pensa, nossa, eu sou incompetente, cara, eu esqueço de tudo. Ou talvez alguém faz uma crítica pra você e você conclui, realmente, eu nunca fui bom bastante, sabe? Ah, realmente eu sou assim mesmo, entende? Realmente eu não sou bom em tal coisa, tudo mais. Você se vê alguém tendo sucesso e imediatamente pensa que ficou pra trás. Vê alguém conseguindo uma coisa que você queria, ou conseguindo uma coisa legal, sei lá, comprou um carro, comprou uma moto, sei lá. Sabe? Aí você pega e compara isso com você mesmo, compara isso com o seu pacto, com o seu projeto e, sabe, se sente cada vez mais mal. É se auto-amaldiçoar, sabe? É se auto-amaldiçoar fazendo isso. A outras pessoas não estão amaldiçoando a sua vida. Na maioria das vezes é você mesmo que faz isso, não é as outras pessoas, é você mesmo. Percebe que esses pensamentos aparecem quase automaticamente, esses pensamentos sabotadores, negativos e tudo mais. Como se isso fosse um roteiro repetitivo na sua cabeça. Já parou pra pensar? Você já parou pra pensar o que mais você pensa no seu dia? Sabe, tenta colocar sua cabeça pra funcionar e tenta lembrar o que você mais pensa depois do dia. O que você mais pensa? O que mais você repete? O que fica por mais tempo dentro da sua cabeça? Será que é uma coisa positiva ou negativa? Ou será que não é nada? Você vive de boa, 100% presente, sem nenhuma preocupação? Como é que é? Você pode até comentar aqui embaixo. Mas como é que você vive sua vida? Você vive repetindo alguns padrões? Você fica repetindo o que a sua mente diz? Ou você consegue realmente ficar no presente? Presta atenção. A gente quase nunca questiona esses pensamentos negativos, pensamentos de auto-sabotagem. Pensa que eles são verdades e que nem pensamos duas vezes antes de repetir. Muitas vezes, quando entra um pensamento na nossa cabeça, a gente acha que a gente é os nossos pensamentos. Mas isso não é verdade. Você não é seus pensamentos. Só que deixa eu te falar uma coisa. Em relação aos pensamentos, a gente tem dois tipos de pensamentos. O consciente e o inconsciente, sabe? O subconsciente e tudo mais. Em outras palavras, a gente tem os pensamentos que a gente pensa e os pensamentos que são da nossa cabeça. Só que você não é os seus pensamentos inconscientes, sabe? Você não é os seus pensamentos conscientes, você é os seus pensamentos conscientes. E existe uma grande diferença. Muitas vezes a gente acha que é verdade e muitas vezes a gente acaba repetindo o que a nossa cabeça acha. Mas só que não é verdade, entende? Esse é o ponto. A nossa cabeça é doida, ela só tá tentando conectar fatos, conectar pontos, tentar prever o futuro e muitas vezes o que ela diz não é verdade. Muitas vezes o que ela diz nem sequer acontece. Presta atenção. Apenas aceita e continua carregando esse peso. Muitas pessoas fazem isso, apenas aceita esse peso e continua carregando. Elas vão lá, tem esses pensamentos negativos, tem pensamentos mal, sabe? Isso vai coordenar ela aos poucos. Mas só que ela acha o que é da própria cabeça, ela acha que ela é assim mesmo, que ela é incompetente mesmo assim, que ela não tem capacidade, ela acha que é assim mesmo. E sabe o que ela faz? Ela não questiona. Ela não questiona as dúvidas, os pensamentos, ela não questiona porque estão ali e simplesmente continua o seu dia. Só que quando você continua o seu dia, você continua carregando aquele fardo. Você não acha horroroso isso?
carregar um fardo que no final você nem merecia carregar ele. É um fardo muito pesado. Outra coisa. Mas só que você não precisa se culpar, sabe por quê? O mundo nunca nos ensinou como é que a gente lida com isso. Por exemplo, o mundo nunca nos ensinou que a gente tem esses dois pensamentos. Se o mundo nunca nos ensinou, a gente concluiu que a gente é nossos pensamentos conscientes. Só que não é verdade. Porque mesmo que a gente crendo, mesmo que o pensamento consciente diga que o futuro vai ser assim, no sentido, vai acontecer tal coisa, ele vai lá e já vai se preocupando, muitas vezes não acontece. Deixa eu te dar um exemplo. Não teve aquela vez que você teve aquela preocupação de tal coisa fosse acontecer e no final ela não aconteceu? Muitas vezes veio pelo pensamento inconsciente, sabe? Ele pensa bem na nossa própria cabeça. Ele só quer te proteger, sabe? Ele só quer analisar as possibilidades. Porque a intenção dele não é fazer mal, é te proteger. Só que, bem, como é que é aquela frase lá? De boas ações vem inferno na terra? Muitas vezes é isso que acontece. A maioria das pessoas não pensam, e outras acham que pensam, mas poucos realmente pensam. No mundo é assim mesmo. As pessoas não pensam, uma pequena porcentagem acha que pensam, e uma pequenininha, bem pequenininha, realmente pensam. Qual grupo você participa? O irônico é que se isso acontecesse com seu amigo, eu acredito que você agiria dessa mesma forma que eu coloquei aqui. O irônico é que se isso acontecesse com seu amigo, você acharia cruel, né? Ele falando tudo isso pra si mesmo e tudo mais. Mas é quando é com si mesmo, você aceita ser tratado assim. Se fosse com o seu amigo, você estaria apoiando. Mas quando acontece com você, você aceita ser tratado assim. E o pior é que eu nem tenho resposta disso, sabe? Eu nem... já sei, na verdade. Eu chutaria que é porque quem tá no quadro não consegue ver no tudo. Mas, tipo, não acha meio um paradoxo? Não é paradoxo, mas não acha que uma parte se contradiz, uma parte se contradiz com a outra? Enfim, que é a vida que é assim. Mas existe uma raiz por trás disso. Porque esses pensamentos aí não surgem de uma hora para outra. Tem uma origem que faça eles surgirem. E eu quero explicar ela agora porque ela é muito importante. Quando a gente nasceu, a gente não nasceu com a capacidade de escolher o que entra e o que sai. Ou seja, se alguém dizer que a gente é imbecil, que a gente é gordo, ou gordo, incompetente e tudo mais, a gente vai crescer e vai carregar isso até mesmo quando adultos. Principalmente nos anos de idade, porque isso define muita coisa como a gente vai ser como adulto. Então, se na infância falar que você é gordo, que você é imbecil, que você não é capaz, que você não consegue, que você é assim mesmo, que você nunca vai ser alguém na vida, a criança ela vai carregar isso, principalmente nos anos de idade, ela vai carregar isso até quando adulto. Porque a criança, ela, nessa fase, ela não tem vamos dizer, ela não tem a capacidade de escolher o que entra e o que sai. Só depois dos 12 anos que ela começa a questionar o que é verdade e o que é mentira. Mas antes desse processo, antes disso, tudo que entra na cabeça dela é como verdade. Por que você acha que o inimigo de Deus está destruindo as crianças, hein? Porque se destruir crianças, destrói adultos. Imagina alguém que ouviu durante anos que nunca seria capaz. Mesmo depois de adulto, aquela frase continua viva. Não porque seja verdadeira, mas porque ela foi repetida várias e várias vezes. Só que, como eu disse, o mundo nunca nos ensinou, nunca nos disse que é pensamento consciente, inconsciente e tudo mais. E nossa mente, no final, ela só quer nos proteger. Muitas vezes ela fala umas coisas sem sentido, muitas vezes ela joga uma porrada de ideia, umas coisas sem sentido. E muitas vezes, alguns dos pensamentos, eles nascem justamente do medo. Outros da ansiedade, mas também outros vêm da culpa. E outros principalmente das experiências que machucaram você. E quanto mais você repete uma mentira, mais familiar ela parece. E quanto mais familiar ela parece, cada vez ela parece ser uma verdade. E eu repito a pergunta: quais são as frases, pensamentos que você mais pensa ao decorrer dos dias? Porque será que esses pensamentos eles estão te aproximando de Deus, te aproximando da onde você quer, ou te distanciando? Ou só alimentam mais um medo ou desânimo? Porque, presta atenção, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultados. E tudo isso vem da onde? Vem dos pensamentos. E para mudar os pensamentos é tudo que você fala, canta, ouve, assiste e repete. São 5 coisas: canta, ouve, fala, assiste, canta e repete. Por aí vai, eu tô me embolando aqui. Então, o que você mais canta? O que você mais repete? O que você sabe? Você assiste, o que você consome, o que você escuta, o que você fala, o que você conversa, o que você canta, e com quem você participa. Começa a perceber. Por que você tem tantos esses pensamentos negativos? Tenta perceber por quê. Será que foi por conta de uma experiência passada? Será que foi por conta de uma dor que você sofreu? De algum medo? Sabe? Tenta pensar por que você carrega esses pensamentos, por que essas dúvidas estão aqui. Então presta atenção, não viva uma vida se amaldiçoando, se criticando, carregando pensamentos negativos, porque isso faz mal. É um peso, é um suicídio em gotas.
Por quê? Vem cá. Se você chegar e perguntar por que é melhor não carregar esses pensamentos negativos? Porque simplesmente faz mal pra você. Porque esses pensamentos vão começar a ser um fardo, um peso, vai começar a gerar sentimentos ruins, sabe? Em outras palavras, é um suicídio em gotas. Você mal percebe, você vai se amaldiçoando, vai amaldiçoando sua vida, sabe? É um pessimismo, sabe? Parece que tem muitas vezes parece que é um pessimismo, uma nuvem negra que fica chovendo, sabe? O que eu tô querendo dizer, não carregue isso, porque não precisa, faz mal. Não tô dizendo pra você ser positivista, né? Porque gente muito positiva, nossa, também não dá. Gente pessimista e positiva, muitas vezes não dá. Eu só tô querendo dizer o seguinte, não carregue esses pensamentos negativos. Seja de Deus, vá junto com Deus. Deus está do seu lado. É isso que eu quero. Mas exatamente ser realista, porque se eu falasse para você ser realista, é a mesma coisa que eu falasse que para você não acreditar, para você não ter fé. Porque você acha que a fé é uma coisa da terra? Não, não é. Seja de Deus, sabe? Sabe? Pega esses pensamentos, pega essas dúvidas, entregue a Deus. Não precisa fingir perfeccionismo, não precisa fingir que você não erra, sabe? Pega essas dores, pega essas dúvidas, entregue a Deus. Entregue a Deus e no final dessa oração, fale que você ainda confia em Deus. Fale que você confia em Deus, sabe? Rasgue seu coração diante de Deus. Da próxima vez que aparecer um pensamento negativo, faça uma coisa muito difícil. Questione. Questione esse pensamento. Questione, tenta perceber de onde vem sua origem, se conseguir, mas questione esse pensamento, sabe? Depois de você questionar esse pensamento, entrega para Deus, sabe? Fale isso para Deus, rasgue seu coração diante de Deus, fale que você confia em Deus, sabe? Tenha fé em Deus e, sabe? Termine a oração agradecendo, confiando, tudo mais, sabe? Mas não carregue esse fardo. Entregue a Deus esse fardo, mas não carregue, porque é um fardo inútil, um fardo pesado que, sabe, só vai te fazer mal. É um suicídio em gotas. Você acha que é mesmo que Deus quer que você viva uma vida se remoendo, uma vida de desgraça, destruindo pontos, destruindo seu caminho, se amaldiçoando? Você acha que isso faz bem pra você? Você acha que você realmente quer isso? Eu não acho que tem uma pessoa em sã consciência que deseja mal para elas mesmas. Sabe, eu não acho que existe uma pessoa na Terra que quer que os sonhos fracassem, que dê tudo errado, que tudo dê errado, que os sonhos morram e tudo mais. Eu não acho que existe uma pessoa assim. Porque presta atenção, muitas vezes quando eu olhava os dados desse canal, surgia um medo, uma angústia, sabe, alguns pensamentos, mas só que eu pegava eles e questionava. Eu pegava esses pensamentos e questionava, e eu muitas vezes descobria fatos. Por que o canal não cresce? Por exemplo, por que o canal não cresce? Mas eu pego aí e eu lembro de um outro dado, eu lembro que o YouTube tá recomendando para as pessoas erradas. Porque quando você começa a questionar esses pensamentos, colocar sua cabeça para funcionar, muitas vezes eles se desmoronam, muitas vezes estão, sabe, apenas preocupações da gente, sabe? E muitas vezes, mesmo quando essas preocupações ainda elas são vivas, vamos dizer assim, sabe o que eu fazia? Simples, eu pegava essa preocupação que parece que não tem resposta e entregava a Deus. Falava, Deus, eu tô preocupado com isso, mas eu confio no teu amor leal. Eu fazia que nem o Davi, eu faço que nem o Davi. Se eu precisar pedir proteção, eu pedia. Se eu precisar rasgar meu coração, eu pedia. Mas só que eu falava, Deus, me dê sabedoria, me dê fé para continuar acreditando no nosso sonho, no nosso pacto, me dê forças para continuar, sabe? Eu lembrava que Deus, eu lembrava que Ele fez muita coisa no passado e me ajudou. Eu confiava em Deus e tirava isso do meu peito, mas eu não carregava aquilo. Eu não quero mais carregar esses pensamentos negativos, esses pensamentos que são apenas um peso para mim. Eu quero viver uma vida de paz e não uma vida cheia de ansiedade. Porque, presta atenção, as perguntas certas abrem as portas certas. Compare essa voz com o que a voz de Deus diz sobre você. Presta atenção, nem toda voz precisa ter um espaço dentro da sua mente. Você não controla todos os pensamentos que aparecem, mas pode escolher qual deles vão permanecer. Porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Se você quer aprender a dominar suas emoções, fortalecer sua autoimagem e sua autoestima, pode deixar meu curso no link da descrição. Muito obrigado por assistir este vídeo, fique com Deus, te vejo no próximo vídeo ou dentro do curso. Até!